Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas, cumprimento o nosso convidado, agradecendo imensamente a generosidade em aceitar o convite e também parabenizo pela qualidade técnica do requerimento de instalação da CPMI. Dá para colocar o convidado na tela? Porque é bom quando a gente olha a pessoa. Tem como, não? Não? Deputado, eu acho que é por conta do celular de Vossa Excelência, não é? Né? A culpa é minha, perdão, que eu não consigo ver o convidado aqui, mas tudo bem. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, né? O rigor técnico do requerimento é destacável. Eu vinha acompanhando a CPMI como uma cidadã, né? Assistindo os noticiários, e eu achei bastante surpreendente tudo que aconteceu ali. E, na medida em que eu passei a integrar esta CPI, eu busquei, daí já de maneira mais palpável, os depoimentos, a documentação constante dos autos da CPMI. Foi quando me deparei com o requerimento de Vossa Excelência. E como eu, na academia, né, como professora de Direito, sempre estudei bastante o ciberterrorismo, esse tipo de exposição das pessoas mais vulneráveis, eu já tinha uma expectativa, mesmo antes de ler seu requerimento, que essa CPMI iria se debruçar sobre esses crimes graves. E não foi efetivamente o que nós constatamos, né? E quando eu vejo que o requerimento inicial foi esse, ou seja, que as assinaturas dos parlamentares foram dadas para este fim e que a realidade foi outra, completamente diferente, eu passei a querer compreender o que foi que aconteceu, né? Quando a gente olha os documentos que compõem a CPMI, aqueles que estão acessíveis, e nós constatamos que não tem nada de eleição ali, sabe, deputado? Assim, os deputados que foram ouvidos, as pessoas que foram ouvidas, elas levaram muito mais material referente a ofensas, né? Não fake news, ofensas feitas, né, para várias autoridades públicas em momento posterior à eleição. Tanto é assim que eu fiz um requerimento aqui ao presidente, e ele foi aprovado, de oficiar a CPMI para que nós tenhamos acesso aos documentos sigilosos. Porque o que está público não tem a ver com eleição, são ofensas posteriores. E, haja vista o pedido inicial de Vossa Excelência, o afastamento de Vossa Excelência, o que virou a CPMI, eu entendi assim primordial te ouvir. Então, assim, feito esse preâmbulo, as minhas perguntas começam por aqui. Quando Vossa Excelência requer a instalação e a CPMI é instalada e se decide fazer a eleição da presidência e da relatoria, nós sabemos como é que funciona, né? Um colega liga para o outro, pede apoio. Como é que foi? Como é que foi o proceder nesses bastidores dos deputados da direita? Porque a esquerda eu sei que é muito organizada, né? Então eu não sou do tipo que deixa de reconhecer o valor, né? Em quem está do outro lado. Então a esquerda é muito organizada. Como é que foi a movimentação da direita? E aí eu queria pedir a Vossa Excelência que dividisse entre aquela direita que apoiou Bolsonaro em 2018 e depois se afastou dele, e a direita que segue com Bolsonaro. Né? Porque quando o senhor falou não houve movimentação do governo, eu penso aqui poder executivo, ministros, o próprio presidente, os líderes. Mas como é que foi a movimentação dos deputados? Eles deixaram a esquerda correr solta, eles ajudaram a esquerda, né? Como é que foi isso aí? Se o senhor puder contar um pouquinho para a gente, se possível, dando nomes. Esse é o primeiro ponto. Eu fiquei muito intrigada com os depoimentos dos deputados Joyce e Alexandre Frota. Por quê? Porque, diferentemente do meu caso, né, eu fui apoiar Bolsonaro por ver nele, né, a força para não deixar o PT voltar para o poder,
por ter algumas pautas em comum, mas eu nunca tive uma proximidade com o Bolsonaro, não participei ali do núcleo duro da campanha, não tive acesso, né? Mas a deputada Joyce e o deputado Frota eram, assim, bolsonaristas raiz. Tanto que quando eu critiquei a linha dos bolsonaristas na convenção, no Rio de Janeiro, eles não gostaram, né? Eles não gostaram. E, de repente, eles aparecem com aqueles depoimentos longos, com aquelas acusações, dizendo que tudo tinha acontecido já durante a eleição. Dos documentos que eu acessei, não mostraram nada com relação às eleições, mas houve apresentação ali de data shows, e aí, extraoficialmente, existem muitas histórias, né, sobre como é que foram feitos esses materiais, até nomes de pessoas que teriam participado da elaboração desses materiais, e repentinamente a deputada virou testemunha no Supremo. Então, eu queria entender o seguinte, né? O senhor que está lá, tem algo que o senhor pudesse contar aqui para a nossa CPI, né, desse material que foi apresentado pelos deputados, dessa mudança repentina dos deputados, de como a deputada virou, de uma hora para outra, além de testemunha da CPI, testemunha do Supremo, porque eu achei tudo isso muito surpreendente, né? E, sob o ponto de vista técnico, jurídico, que eu acho que não é esse aqui o local adequado, eu tenho muitas críticas a esse inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria saber se o senhor tem conhecimento como é que foi essa entrada dos dois deputados, quem chamou, porque eu vi que o requerimento para ouvir os deputados foi de uma deputada do PT, se eu não me engano, da Bahia, cujo nome agora eu não recordo. É uma deputada bastante atuante do PT, mas eu não recordo o nome dela agora, até peço desculpas. Foi ela que pediu para ouvir a Joyce e o Frota. Eu queria entender se o senhor conhece alguma coisa desse bastidor, sabe? Porque foi aí que mudou o rumo da CPI. Então, esse também é um ponto que eu queria ouvir o senhor. E nesse tempo todo, eu queria saber do senhor se houve algum contato, alguma tentativa, eu não digo assim de influenciar no mau sentido, mas de ajudar a esclarecer que o pai não fraudou, que não houve nada de ilícito durante... Houve algum trabalho efetivo do deputado Eduardo Bolsonaro? Eu queria ouvir do senhor se houve. Se o senhor puder responder essas primeiras indagações, na sequência, havendo tempo, eu complemento. Vou tentar responder, Vossa Excelência. Deixa eu ver por onde eu começo. Olha, durante o período eleitoral, quem estava no governo não era o presidente Jair Bolsonaro. O PSL é um partido que nasceu fazendo o papel da extrema-direita, né, no Congresso. Até então, quem fazia oposição ao PT, que estava no governo antes do Michel Temer, era o Democratas, PSDB, os partidos tradicionais de centro-direita e liberais. Quando eu digo o governo não se movimentou, são justamente os deputados que fazem parte da base do governo no Congresso, isso me refiro Câmara e Senado, e, salvo engano, no dia da votação da eleição de presidente, porque quem escolhe na CPMI o relator é o presidente. E nós, salvo engano, por 2 votos, não conseguimos não eleger o presidente que foi colocado, né, o Ângelo Coronel. Foram poucos votos. Isso demonstrou a falta de organização do governo. Os deputados antigos estavam todos preparados. Então, acho que essa foi uma desvantagem. Muitos deputados da base do governo, e aí tem um grande problema de identidade pessoal mais
relacionado a uma ala do PSL no Congresso que se elegeu para fazer oposição. Mas ganharam o governo. E não sabe se defender, não sabe defender a base governista. Então, poucos deputados lá estavam de forma organizada. A esquerda estava toda organizada junto com o centro no Congresso, né? Deputados e senadores. E nós perdemos essa eleição, né, da presidência, infelizmente. Teríamos a possibilidade de colocar, foi cogitado de se colocar o Eduardo Gomes, à época, salvo engano, como presidente. Nós tentamos inviabilizar o Ângelo Coronel, mas acho que foram esses 2 votos, 1 ou 2 votos, nós não conseguimos inviabilizar. E logo após essa eleição, eu me retirei da comissão. A questão da Joyce e do Frota e dessas investigações, por isso que na hora da leitura eu fiz um parênteses quando eu falei cyberbullying sobre agentes públicos. E isso tem sido feito após a eleição do Bolsonaro, quando se ocupa a máquina pública no âmbito nacional, esse poderio de fogo aumenta. Durante as eleições, foi identificado que empresas de forma independente financiavam essa produção, essa rede de produção de fake news. E depois das eleições, que isso se institucionalizou, que passou-se a usar a máquina pública com diversos IPs do governo, até chega a ser burrice, né? Logar do próprio governo para produzir fake news e disparar de lá. Então, essa questão aumentou quando se ocupou a máquina pública após as eleições. A Joyce, até então, não era ofendida porque ela estava do lado de cada arma. Né? Quem era alvo dessa fábrica de distorção de imagem, de difamação das pessoas, quem estava do lado de lá era a Joyce e o Frota, justamente. Então, quando eles têm essa ruptura com o governo, eles passam a estar na frente do cano e viraram alvo dessa mesma indústria que eles viram funcionar. E aí que se dá essa investigação, vamos dizer assim, por crime contínuo, vamos dizer na área do direito aí, por crime contínuo. Veio da eleição, então nesse marco temporal, veio da eleição, venceu a eleição, institucionalizou a forma de fazer e continuou. Então, a CPMI está nesse viés, se investigou o que foi feito e agora investiga atualmente como está sendo feito com a utilização da máquina pública. Acho que respondi parcialmente a resposta de Vossa Excelência. Faltou responder alguma coisa? O deputado Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro. Eu não posso dizer se ele um dos filhos do Bolsonaro tem envolvimento. Não, a minha pergunta é a seguinte: ele é deputado federal, né? Sim. Ele poderia, de alguma maneira, tentar ajudar, vamos dizer assim, pelo menos em tornar a CPMI um pouco mais plural, porque é flagrante, né? Que é toda uma orientação. Foi um dos motivos, Janaína, de eu ter saído. Então, mas eu estava lá tentando, no início eu tentei de forma política, como já era mais antigo, estou no 3º mandato, e os que estavam ali chegando eram novos, tentei organizar
uma base ali fazendo o papel do próprio que o governo deveria fazer, mas o governo em nada ajudou. A base do governo nada ajudou, não se interessaram em momento algum em constituir aquela comissão. Na cabeça dos deputados novos que entraram ali na CPMI, a investigação seria contra o Bolsonaro, não quero fazer parte disso. Eles esqueceram de que eles têm que fazer parte para não deixar que os excessos ocorram. E aí virou o que virou. Então na percepção de Vossa Excelência, é só uma imaturidade, não poderia ser uma inércia deliberada. Não, porque foi no início. Ainda não havia a ruptura do PSL, né? Eu digo como base do governo, ainda não tinha essa ruptura. Ela aconteceu durante a CPMI, durante os trabalhos da CPMI. Tudo isso aconteceu, né? Deputado, ela foi instalada logo no início da legislatura. Desculpa. Existe um boato que pode até ser uma fake news também, mas ele é forte, no sentido de que um senhor chamado Luciano Ayan teria participado da confecção daquele material apresentado pela deputada Joyce, e de que ele teria, inclusive, visitado parlamentares para falar sobre essas tais fake news que seriam divulgadas pelos assessores do presidente. Esse senhor, o senhor tem conhecimento se ele participou de alguma coisa? Eu não posso te dizer. Não posso te dizer. Não pode porque não sabe ou porque é sigiloso? Porque é sigiloso. Ok, tudo bem. Não, tudo bem, deputado. E uma pergunta também, uma das sessões que me chamou muito a atenção, Excelência, que aí já não me lembro, acho que Vossa Excelência já não estava, mas gostaria de saber se tem conhecimento sobre algo a respeito. Foi uma sessão em que foi ouvida uma testemunha, eu vou falar o nome da testemunha aqui, pode ter algum equívoco, mas Hans River do Rio. Se eu não me engano, o nome dessa testemunha é Hans River do Rio. Esse senhor foi funcionário de uma empresa que teria sido contratada por políticos para fazer disparos em massa, ao que tudo indica, não declarados nas contas dos políticos que contrataram. Estou dizendo com base no que foi anunciado, eu não estou aqui fazendo afirmações, por favor. Este senhor foi arrolado pela esquerda e talvez porque a esquerda apurou que ele processou a empresa que era sua empregadora. E quando indagado pelo deputado federal Rui Falcão, né, se o Bolsonaro havia contratado a empresa, esse senhor, uma pessoa simples, né, de maneira muito automática, respondeu assim: não, o senhor me contratou. Ele afirmou categoricamente que a empresa tinha sido contratada pelo então deputado, que ainda é deputado federal, Rui Falcão, para fazer disparos para sua campanha. E, neste momento, foi algo que me chamou muito a atenção, o próprio deputado e outros deputados do PT, que sempre falam, né, que querem tudo muito público, pediram para que a sessão ficasse fechada, né, para que a sessão fosse feita sob sigilo. E esse senhor foi ameaçado de ser processado e assim por diante. O senhor, por acaso, estava presente nessa sessão? Eu, assim como a senhora, deputada, Vossa Excelência tem acompanhado por alto. Eu só tenho o privilégio de estar no Congresso e ter acesso, como deputado federal, à assessoria investigativa. Então, tenho acesso a alguns autos e informações passadas pela assessoria da comissão, mas eu não componho mais a comissão, eu não fiz parte de oitiva, nem de audiência pública nenhuma. Então, nesse caso, qualquer audiência, essa ou outra, eu não tive conhecimento. Eu tenho conhecimento de algumas coisas, né, extraoficiais, por isso justamente que eu não posso quebrar o sigilo dessas informações. Elas já são me passadas de forma sigilosa. Eu entendo, Excelência. Para concluir, deputada Janaína,
por São duas gentileza. perguntas objetivas. A primeira é a seguinte: a minha percepção, tanto da CPMI quanto do inquérito que tramita no Supremo, é que estão tentando, a duras penas, né, de todas as formas, criar provas para alimentar um processo vazio que tramita no TSE para tentar caçar a chapa. Não é só Bolsonaro, porque não adianta tirar só Bolsonaro, querem tirar Bolsonaro e Mourão. Essa é a minha análise, tanto da CPMI como do inquérito no Supremo. Eu pergunto a Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência acompanha, né? Vossa Excelência tem muito mais informações do que eu. Essa minha hipótese é muito irreal? Ela foi cogitada no início. Ela foi cogitada no início, mas, como eu disse, Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, todos os partidos fizeram utilização de alguma plataforma de disparo. Né? Algumas utilizaram para fake news, outras não, mas todas utilizaram plataformas de disparo durante a eleição. Então, acabou que se investigar um, se servir para um, serve para todos. Então, tem que anular todas as candidaturas. Hoje, eu acho que essa tese não vinga mais. Por isso que foi esquecido a linha cronológica do que aconteceu em 2018 e passou a se investigar o que está acontecendo agora. Né? As ameaças, a fábrica, o que está acontecendo agora. Então, acho que essa linha ela foi deixada assim um pouco de lado naturalmente, vamos dizer assim, porque as coisas atuais estão sendo mais graves do que caçar a chapa da candidatura ou comprovar que se está utilizando durante o exercício do mandato a máquina pública para produção e aí tentar um impeachment, se for o caso. Entendi. Acho que essa tese para a esquerda seria mais viável do que tentar caçar a chapa nesse momento. Então, por isso, se foca na investigação atual. Entendi. A última agora. Deputado, eu vou pedir só para que possa ser objetivo, então. Eu prometo. É a última. Gentileza. Com relação ao PL que está em trâmite, Excelência, Vossa Excelência defende a identificação. E eu concordo com Vossa Excelência nesse ponto. Concordo mesmo. Mas eu tenho medo desse PL porque tem uma outra parte que ele fala em guardar um material, inclusive um material de WhatsApp. E a minha preocupação, Excelência, é dar muito poder para essas plataformas e, inclusive, mediante esta inovação, facilitar a venda de dados. Então, eu queria, se possível, ouvir Vossa Excelência sobre esta outra parte do PL, não a da identificação, mas a da guarda do material, do conteúdo. Tem dois viés aí, deputada. Do mesmo jeito que a gente apaga as conversas do WhatsApp, ela acaba ficando salva, elas podem nos servir favorável ou desfavoravelmente. Então, num processo eleitoral, por exemplo, se você for mover na justiça com base no que for registrado numa plataforma de mensageria, lá está sugerido, se eu não me engano, na lei, são 3 meses. Esse processo eleitoral não corre em menos de 6, por exemplo. Então, se for para funcionar, tem que ser mais tempo, inclusive. 3 meses não adianta. Se for para salvar informações nesse sentido, pelo menos 6 meses, 1 ano de informações. Agora, a forma de utilização delas, né, a venda delas, aí cabe à legislação trazer toda a regulamentação e limitação, né, desses dados, né, que eles sejam mantidos sigilosos e somente solicitados mediante ordem judicial. Entendi. Obrigada, muito obrigada. Saúde, bom final de semana para o senhor. Obrigada.